Olá, turma, tudo bem? Vamos agora corrigir o visto número 41. Esse visto, ele fala sobre a multiplicação e a técnica do cancelamento. Se encontra na página 201, questões de 1 a 8 do nosso livro didático. Primeira questão. Faça uma tabela como esta no caderno. Preencha com frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador das frações pelos números indicados. Temos aqui a fração 1/2, vamos multiplicar o numerador por 2 e o denominador também por 2, achando uma fração equivalente à fração 1/2. Depois vamos multiplicar o numerador 1 por 3 e o denominador 2 também por 3 e assim sucessivamente, até o final. Primeiramente, na fração 1/2, quando multiplico por 2, eu vou obter 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2, 4. Na fração 1/2 também, quando multiplico por 3 os dois termos da fração, obteremos 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. Obtenho a fração 3/6. Multiplicando a fração 1/2 por 4, obteremos 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 2, 8. Obteremos a fração 4/8. Multiplicando a fração 1/2 por 5, embaixo e em cima, obteremos 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 2, 10. Obtendo com isso a fração 5/10. E multiplicando a fração 1/2 por 6, obteremos 6 vezes 1, 6, e 6 vezes 2, 12. A fração obtida será a fração 6/12. O procedimento igual iremos fazer com a fração 1/3. 1/3 multiplicando por 2 no numerador, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3 no denominador, 6. Obteremos a fração 2/6. Multiplicando a fração 1/3 por 3 no numerador e no denominador, obteremos 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 3, 9. Obteremos a fração 3/9. Multiplicando a fração 1/3 por 4 no numerador e no denominador, obteremos 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 3, 12. A fração obtida será 4/12. Multiplicando a fração 1/3 por 5 no numerador e denominador, obteremos 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 3, 15. 5/15. E por último, multiplicando a fração 1/3 por 6, obteremos 6 vezes 1, 6, e 6 vezes 3, 18. Obteremos a fração 6/18. Semelhantemente, vamos multiplicar a fração 3/4 por 2 no numerador e no denominador. Obteremos 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 4, 8. 6/8. Multiplicando a fração 3/4 por 3 no numerador e no denominador, obteremos 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 4, 12. 9/12 será a fração equivalente. Multiplicando a fração 3/4 por 4 no numerador e no denominador, obteremos 4 vezes 3, 12, e 4 vezes 4, 16. Multiplicando 12/16. Multiplicando a fração 3/4 por 5 no numerador e no denominador, obteremos 5 vezes 3, 15, e 5 vezes 4, 20. 15/20. Multiplicando a fração 3/4 por 6 no numerador e no denominador, obteremos 3 vezes 6, 18, e 4 vezes 6, 24. 18/24. Por último, multiplicando a fração 5/6 por 2 no numerador e denominador, obteremos 2 vezes 5, 10,
e 2 vezes 6, 12. A fração obtida equivalente será a fração 10 dozeavos. Multiplicando a fração 5 sextos por 3 no numerador e no denominador, obteremos 5 vezes 3, 15, e 6 vezes 3, 18. 15 18avos. Multiplicando a fração 5 sextos por 4 no numerador e no denominador, obteremos 5 vezes 4, 20, e 6 vezes 4, 24. 20 24avos. Multiplicando a fração 5 sextos por 5 no numerador e no denominador, obteremos 5 vezes 5, 25, e 6 vezes 5, 30. 25 30avos. E por último, multiplicando a fração 5 sextos por 6 no numerador e denominador, obteremos 5 vezes 6, 30, e 6 vezes 6, 36. Com isso, obteremos a fração 30 36avos. E a questão número 1 está finalizada. Questão número 2. Vamos calcular? Simplifique o resultado quando possível. O primeiro item, o item A, está multiplicando 4, que é um natural, vezes 3 quintos. Como vocês bem sabem, a regra para multiplicar um natural por uma fração, basta simplesmente multiplicar o número natural pelo numerador da fração e conservar o denominador, uma vez que aqui embaixo do 4 não tem ninguém, tem apenas o 1. E como o 1 é elemento neutro, 1 vezes 5 vai dar 5. Então, ao resolver essa questão, basta simplesmente multiplicar o 4 vezes 3, que é 12, e conservar o 5. Semelhantemente, no item B, tem também uma multiplicação de um natural por uma fração. É a mesma regra. Nesse caso, eu vou multiplicar o 2, que é o natural, vezes o 4, obtendo 8, e conservando o denominador, eu vou ter 8 nonos, como resposta do item B. No item C, temos também mais uma multiplicação de um número natural por uma fração. Nesse caso, multiplicaremos só em cima. Só que antes de multiplicar, vamos fazer aqui a técnica do cancelamento. Uma vez que 5 e 10 eles são múltiplos. Se dividir 5 por 5, obteremos o 1. Dividindo 10 por 5, obteremos 2. Eu sempre deixo circulado com a bolinha o que vai restar, para que o aluno, para que nós mesmos, quando formos fazer a questão, não confundamos quando vamos multiplicar. Então, a divisão de 5 por 5 deu 1, a divisão de 10 por 5 deu 2. Eu vou ter 1 vezes 1, que é 1, e o 2 eu repito aqui embaixo, obtendo a fração 1/2. Logicamente que eu apliquei a técnica do cancelamento antes de multiplicar, correto? Item seguinte, é uma fração pelo natural. A regra é a mesma. Nós obtemos, só que antes de multiplicar também, vamos fazer a técnica do cancelamento. Eu noto que 6 e 12 eles são múltiplos. Eu posso dividir 6 por 6 e obtenho 1, como quociente. E posso também dividir 12 por 6 e vou obter 2. Note que eu vou circular as respostas para não me perder depois na hora de multiplicar. Vou multiplicar 5 vezes 2, que é 10, e o 1 ele vai ficar aqui embaixo no denominador. Na realidade, quando 1 está no denominador, esse número não é uma fração, né? Ele representa um número natural. Então, 5 vezes 2, 10, é a resposta da letra D, correto? Vamos para a letra seguinte. Outro exemplo de multiplicação de uma fração por um número natural. 1/2 vezes 10. Nesse caso, eu também posso aplicar a técnica do cancelamento. Como 2 e 10 são múltiplos, eu vou dividir ambos os números por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e 10 dividido por 2 dá 5. Com isso, eu vou multiplicar os numeradores entre si, 1 vezes 5, que dá 5, e o 1 desaparece, ele está aqui embaixo, só que ele não aparece na questão, na resposta da questão, ok? Item E resolvido. Item F, mais uma multiplicação de uma fração por um natural. Nesse caso aqui não tem como cancelar,
basta simplesmente multiplicar o numerador, que é 2 vezes 11, e vai obter 22, e conservando o denominador 22 terços. Questão F, pronta. Questão número 3. Em uma sala de aula, 2 terços dos alunos praticam esportes. Desses alunos, 3 quartos jogam voleibol. Que fração dos alunos da sala pratica voleibol? Temos aqui uma ilustração, né, de um aluno jogando vôlei. E eis a questão: 2 terços de 3 quartos. Meus alunos, não confundam, sempre que aparecer a preposição de em matemática significa multiplicação. Então, de significa vezes. 2 terços de 3 quartos é 2 terços vezes 3 quartos. Então, eu posso aqui aplicar a técnica do cancelamento. Dividindo 3 por 3 dá 1. E 3 por 3 também dá 1. Dividindo 2 por 2 dá 1. E dividindo 4 por 2 dá 2. Note que aqui eu não cortei, mas eu estou indicando que também está cortado, tá? Agora nós vamos multiplicar só os resultados. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 2 é 2. Então, a fração dos alunos da sala que pratica voleibol é 1/2, ok? Questão finalizada. Questão seguinte, número 4. Efetue as multiplicações indicadas usando a técnica do cancelamento quando possível. Item A, 1 terço vezes 4 sétimos. Nesse caso, não tem como cancelar ninguém, porque eles não são múltiplos. Eu sempre cancelo alguém que está na parte de cima com alguém que está na parte de baixo. Nunca posso cancelar 2 números na parte de baixo, os 2, nem na parte de cima, os 2, correto? Então aqui só simplesmente multiplicar. 1 vezes 4 é 4 e 3 vezes 7, 21. Obteremos a fração 4/21. Item seguinte, item B, 7/8 vezes 3/2. Nesse caso, nós também não temos o que cancelar anteriormente. Vamos multiplicar simplesmente numerador de uma fração pelo numerador de outra fração e depois o denominador de uma fração pelo denominador de outra fração. Sendo assim, 7 vezes 3, 21 e 8 vezes 2, 16. O item B está concluído. Item C, 3/5 vezes 5 nonos. Nesse caso, vamos aplicar aqui o cancelamento. Percebo que o 5 tem aqui embaixo e também no denominador de uma fração e no numerador de outra fração. Eu posso dividir ambos os 5 por 5, obtendo o 1 aqui e 5 também dividido por 5, o 1 lá. Também percebo que o 3 e o 9, eles são múltiplos. Então, isso significa o quê? Que eu posso dividir 3 por 3, obtendo o 1, e 9 dividido por 3, obterei o 3. Me restou aqui 1 vezes 1, que é 1, e 1 vezes 3, que é 3. Então, sendo assim, 3/5 vezes 5 nonos dá a fração 1 terço. O item C está concluído. Item D, 2 sétimos vezes 11/2. Note aqui que eu também posso aplicar o cancelamento nos dois, no numerador da primeira fração e no denominador da segunda fração, uma vez que eles são iguais. 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Me restou 1 vezes 11, que dá 11 no numerador, e 7 vezes 1 dá 7 no denominador. Com isso, 2 sétimos vezes 11/2 é igual a 11 sétimos. Item seguinte, 9/8 vezes 4, 45. Aqui nós também temos a possibilidade de cancelamento. Note que o 4 e o 8, eles são múltiplos. Dividindo 4 por 4, obteremos o 1. E dividindo 8 por 4, obteremos 2. Dividindo 9 por 9, obteremos 1. E 45 dividido por 9, obteremos 5. Com isso, 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 5, 10.
obteremos a fração 1/10 como resposta do item E. O próximo item, 4/45 vezes 9/8, é uma questão muito parecida com a de cima, né? Obteremos também o mesmo cancelamento. Eu posso cancelar o 4 e o 8 pelo fato de serem múltiplos e também o 9 cancelar com o 45. Vamos lá. 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. 9 dividido por 9 dá 1 e 45 dividido por 9 dá 5. Com isso, 1 vezes 1 dá 1 e 5 vezes 2, 10. Obteremos o que também? 1/10 como resposta do item F. Item seguinte, item G, 45 quartos vezes 8 nonos. Obteremos, mesma simplificação, 45 pelo 9 e o 4 também pelo 8, o cancelamento. 45 dividido por 9 dá 5, 9 dividido por 9 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1. Com isso, 5 vezes 2 dá 10 e 1 vezes 1 é 1, ficando somente o número natural 10 como resposta do item G. Item H, 8 nonos vezes 45 quartos. Mais uma vez, vamos simplificar. Vamos cancelar o 8 e o 4 e o 9 e o 45, pelo fato de eles serem múltiplos. 8 dividido por 4 dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1. 9 dividido por 9 dá 1 e 45 dividido por 9 dá 5. Com isso, 2 vezes 5, 10 e 1 vezes 1, 1. Obteremos também o número natural 10 como resposta do item H. A questão seguinte é a questão número 5. Em uma caixa cabem 2/5 de quilograma de balas. Até quantos quilogramas de bala podem ser colocados em 10 caixas iguais a essa? Temos aqui uma questão de multiplicação, onde multiplicaremos 10 vezes 2/5, correto? Note que nós poderemos simplificar, ou seja, cancelar o 10 e o 5 pelo fato de eles serem múltiplos. 10 dividido por 5 dá 2 e 5 dividido por 5 dá 1. Com isso, obteremos 2 vezes 2, 4 quilogramas que podem ser obtidos com 10 caixas iguais a esta. Questão número 6. Para fazer um bolo de laranja, usa-se 1/2 e 1/2 de xícara de chá de açúcar branco. Para se fazer 2/2 e 1/2 da receita desse bolo, quanto desses ingredientes será necessário? Primeiramente, vamos transformar esses números mistos que estão aqui na questão para fração imprópria. Vamos começar do número misto 1/2 e 1/2. Vamos lembrar da regra. Pegamos a parte inteira, multiplicamos pelo denominador e somamos com o numerador. Ou seja, 1 vezes 2 mais 1 é 3 sobre 2. 3 sobre 2 é uma fração imprópria que corresponde ao número misto 1/2 e 1/2. Com relação ao segundo número misto, 2/2 e 1/2, multiplicamos a parte inteira dele pelo denominador e somamos com o numerador. Ou seja, 2 vezes 2 mais 1 dá 5 e conservamos o antigo denominador, 5/2. 5/2 é a fração imprópria que corresponde ao número misto 2/2 e 1/2. Em seguida, vamos agora multiplicar as duas frações impróprias. 3/2 vezes 5/2. 3 vezes 5 dá 15 e 2 vezes 2 dá 4. Com isso, obtive a fração imprópria também, 15 quartos. Se nós dividirmos 15 por 4, obteremos 3 vezes 4, 12, e 15 menos 12 dá 3. Então, obteremos um número misto 3/2, né, e 3 quartos. Essa vai ser a nossa resposta.
será necessário 3 inteiros e 3/4 de xícara de chá da receita da questão número 6, ok? Questão número 7. Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. Desses, 4/5 usam o metrô. Que fração dos funcionários dessa empresa usa o metrô? Vamos multiplicar os 5/8 pelo 4/5. Ele perguntou assim, ó, que fração dos funcionários dessa empresa usa o metrô? Então, vai ficar 5/8 vezes 4/5. Note bem que aqui eu posso cancelar de cara o 5 com o 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Também posso fazer o cancelamento entre 4 e 8 pelo fato de eles serem múltiplos. 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Com isso, multiplicaremos 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 1, 2. Então, metade dos funcionários dessa empresa usa metrô. Questão 7, finalizada. Questão seguinte, número 8. Em um mapa, cada 1 centímetro equivale a 5 inteiros e 1/4 de quilômetros. Nesse mapa, a distância entre Serra Azul e Paraíso é de 12 centímetros. Qual é a distância real em quilômetros entre essas duas cidades? Temos aqui uma ilustração entre Serra Azul e Paraíso. Bem, primeiramente, vamos transformar esse número misto em fração imprópria, multiplicando a parte inteira dele pelo denominador e somando com o numerador. Então, 5 vezes 4 mais 1 dá 21/4, que vai representar o número misto da fração imprópria do número misto 5 inteiros e 1/4. Em seguida, como a distância é 12 centímetros, basta multiplicar 12 vezes 21/4 para achar essa distância em quilômetros. Temos aqui uma multiplicação de um número natural por uma fração, mas também noto aqui que o 12 e o 4 são múltiplos. Eu posso dividir 4 por 4, tanto o 12 como o 4. 4 dividido por 4 dá 1, e 12 dividido por 4 dá 3. Por último, multiplicamos aqui 3 vezes 21, dá 63 quilômetros entre as cidades de Serra Azul e Paraíso. Ok? Questão 8 finalizada. É isso aí, turma. Até a próxima.